Daniel Vorcaro, como falei, é a Dona Aranha e ele está construindo sua teia e seus casulos com várias pessoas de muita importância e influência. E isso faz com que as pessoas não queiram que isso venha à tona. Então essa tentativa de proteção, esse atraso, essa interferência, essa tentativa de deslegitimar inclusive o Banco Central, vem muito nesse sentido. Então vamos colocar aqui na tela a nossa teia de relações do Banco Master, porque essa é uma primeira parte da teia. Vocês têm aí o Banco Master na centralidade, no centro do quadro. Ele tem, por um lado, Daniel Vorcaro, na sua, como dono, como sócio, e tem também Augusto Lima, que é sócio do Banco Master e é casado, inclusive, com Flávia Pérez, que tem ligação com o Ibanez. Eu não sei se a gente tem esse quadro, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos explicar esse primeiro. E Daniel Vorcaro tem o seu avô, Serafim Vorcaro, que levou o filho e o neto para Lagoinha. E esse é um ponto que a gente precisa deixar. Lagoinha tem também uma fintech. Quem participa de Lagoinha é Nicolas Ferreira, que saiu em defesa das fintechs, saiu em ataque, na verdade, contra o Pix e contra o monitoramento da Receita em relação a movimentações bancárias de fintechs e instituições de pagamento. Por quê? Justo nessa semana. Vamos chegar lá. Tem também o João Carlos Mansur. João Carlos Mansur, ele foi sócio do Master, fez parte do quadro do Master até pelo menos uns 2 anos atrás. Então ele tinha uma participação no Banco Master e ele, depois que saiu do Banco Master, virou ali controlador da REAG, que foi investigada na Carbono Oculto e agora na Compliance Zero. A REAG, por sua vez, tinha ali ligações com o Master, não só por fundos administrados, como também pelo Will Bank, que foi negociado por meio da REAG. REAG também tinha fundos na sua administração que foram ligados ao PCC pela Carbono Oculto. E aqui começa essa teia de relações. Entra também Maurício Quadrado. Maurício Quadrado, ele também, na verdade, quem fez parte, desculpa gente, eu me confundi aqui, a Master era cliente do João Carlos Mansur por meio da REAG e por meio dessas negociações. Quem fazia parte do quadro aqui era o Maurício Quadrado, era aqui que eu queria chegar no quadro do Quadrado. Ele fez parte do quadro de sócios até 2 anos atrás, aqui corrigindo a informação, saiu para ser o fundador e controlador da Trust, que também foi investigada na Carbono Oculto, e ele, em um dado momento, tentou comprar o Banco Digimais, depois desistiu do Digimais, que é um banco do Edir Macedo. Então as igrejas, elas também começam a pipocar aqui, seja ali Lagoinha, que inclusive o cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, é pastor na Lagoinha e também está sendo investigado. Fabiano Zettel, por sua vez, foi o maior patrocinador, o maior financiador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, e isso uma hora volta, porque foi justamente na administração de Tarcísio de Freitas que a EMAI foi privatizada, e a EMAI também comprou uma série de títulos do Banco Master, milhares de reais em títulos do Banco Master, e EMAI essa também que hoje está sob Nelson Tanuri, que também tem ligação aqui. Então vamos colocar aqui o quadro de novo para o pessoal de casa acompanhar, porque é muito nome, e se eu ficar falando aqui o povo vai se perder. Se eu aqui me confundir nos nominhos aqui, quem dirá o pessoal em casa? Então vamos lá. A gente tem Nelson Tanuri aqui embaixo, achei ele. Nelson Tanuri, ele tem ligação com a EMAI. Os seus fundos também têm ligação com a Copel, ele tem uma participação nessa compra da Copel por meio de um dos seus fundos, e ele também comprou boa parte ali da Ambipar quando ela começou a ter problemas, e os fundos do Master também têm essa exposição. 2 fundos do Master aqui, até separei o nome para vocês, o Vexor e o Texas. São fundos administrados pelo Master que se expuseram muito na Ambipar de compra expressiva e bem relevante na hora que ela estava com problema de recuperação pelo Nelson Tanuri, e
Por sua vez, os fundos da RioPrev, esses fundos, Vexor e Texas, estão também na RioPrev, porque a RioPrev colocou dinheiro nesses fundos, não só nos CDBs, mas também nesses fundos que estão expostos em um segundo momento na Ambipar. E Nelson Tanure também foi diretor de quem? Da Trust, que está ali do lado. Então aqui a gente tem uma ligação, né? Maurício Quadrado, Nelson Tanure, Daniel Vorcaro, inclusive quem apresenta Nelson Tanure para Daniel Vorcaro é o Maurício Quadrado. Então você tem essa também ligação que não está feita aqui, da Trust com o Nelson Tanure como diretor. E Nelson Tanure foi investigado pela CVM também, ele foi alvo de uma operação da CVM nessa compra da Ambipar, como se ele estivesse querendo manipular preço. E manipular preço, a gente sabe que pode ser para inflar uma empresa, e aí ele foi alvo da investigação da CVM, e por sua vez os fundos do Master também estavam ligados à Ambipar e podem ter se favorecido de um possível preço inchado. Como eu estava falando, Nelson Tanure, ele tem a Copel, tem a EMAI, entre outras empresas. Inclusive ele é conhecido por ser devorador de empresas. Quando uma empresa começa a mostrar uma fraqueza, uma recuperação judicial, ele vai lá e ele engloba essas empresas. Nelson Tanure, então, tem também toda essa ligação com a Trust, com o Master, e todos eles ali têm alguma ligação, né? Se você pensar, tem a REAG, que fez parte ali de negociações para o Master, a própria Trust, que também foi investigada na Carbono Oculto. Então, nenhuma coincidência aqui, não vamos acreditar, não vamos ser inocentes nessas coincidências. Daniel Vorcaro, a irmã do Daniel Vorcaro, é casada com o Zettel. Como eu falei, Zettel financiou as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas vendeu ali a EMAI e não só isso, a EMAI estava muito exposta aos títulos do Master. Também não é coincidência. Quando você tem um financiador da sua campanha e depois esse dinheiro volta para injetar dinheiro num banco que já estava mostrando uma série de dificuldades, isso não é à toa. Mesma coisa se a gente pegar os casos da Rio Previdência ou de outros fundos de pensão que, mesmo sendo avisados, o governador do Rio de Janeiro foi avisado uma série de vezes que poderia ter risco, foi avisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio que aquela exposição estava começando a ter risco para as pessoas, para os servidores, porque era uma exposição muito grande a um banco só. Mas ele não deu ouvidos, não ouviu os alertas e continuou comprando títulos do Master.